Primeiro bloco diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Esta marcação temporal de Marcos é bem interessante. E Marcos é o único que faz essa marcação no primeiro dia da festa dos pães asmos. E aí Marcos não só faz a marcação dos dias, ele também faz a marcação das horas, coisa que os outros evangelistas não fazem como Marcos. Em Marcos é possível você construir uma cronologia dos últimos dias de Jesus. Então, o que Jesus diz aqui? Aqui acontece a mesma coisa que acontece no Domingo de Ramos. Jesus dá um sinal. Vão lá e procurem um homem com um cântaro. Parece um detalhe pequeno, não é? Mas eu preciso chamar a sua atenção para o fato de que esta não era uma tarefa dos homens. As mulheres é que iam buscar água. Então, encontrar um homem andando com um cântaro era uma coisa diferente. Por isso, este sinal do homem com um cântaro foi dado por Jesus, e este homem foi procurado, e a partir daí os discípulos foram para o cenáculo. O cenáculo era a gente pode dizer assim, uma espécie de sala que ficava na casa, na parte de cima, com acesso por uma escada externa. Então, havia um acesso por uma escada externa e as pessoas faziam o seguinte: faziam a parte dos quartos e cozinha embaixo e em cima uma sala que era o cenáculo, onde Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica. Importante você saber aqui que a celebração da Páscoa começava com esta refeição, que a gente já falou antes, que é o Seder da Páscoa. Lembra? Lá em Êxodo 12 a gente ensinou essa história. Essa refeição em que, se a família fosse pequena, ela deveria fazer convidados. Por isso, aquele homem estava esperando convidados e preparou uma sala, e preparou uma mesa. E Jesus sabia disso. E este homem, que não é identificado, o homem do cântaro e a sua família, receberam a família de Jesus em sua casa. A casa não era de Jesus, a casa era do homem do cântaro. E ele estava preparando ali a sua Páscoa e tinha espaço para convidados. Por isto, nesta casa, ao cair da tarde, aí eu vou ao verso 17, Jesus foi com os 12. Então preste atenção, no início da manhã, no primeiro dia, os discípulos encontraram aquela casa que estava preparada conforme a indicação de Jesus. Ao cair da tarde do primeiro dia, eles foram até a mesa e comiam. Enquanto eles estão comendo, Jesus diz que ele seria traído. Ele diz assim: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, é aquele que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, o prato a que Jesus se refere aqui é o prato que ficava com os pães asmos, uma sopa
de legumes ou de frutas, dependendo da casa, e as ervas amargas. E este prato era chamado carochete. E aí as pessoas molhavam o pão ali e comiam. O que Jesus está dizendo é que aquele que meteu a mão no prato junto com ele seria o traidor. E muitas vezes nós olhamos para Judas e ficamos perplexos. Mas eu quero trazer aqui mais uma literatura para você. Eu já falei antes, a Sociedade Bíblica do Brasil tem essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Despertar. Aqui na Bíblia de Estudo Despertar, essa Bíblia faz um paralelo entre aqueles que precisam de recuperação e Judas. E fala aqui a Bíblia Despertar que muitas vezes as pessoas que precisam de recuperação e nós mesmos, nas nossas falhas, somos capazes de negar e de trair o Senhor, como Judas. Então, há um Caim que mora em nós, que tem ira e ódio do seu irmão. Há um Judas que mora em nós, porque muitas vezes nós seguimos nossas inclinações em nossa mente, seguimos a lógica deste mundo e esquecemos o Senhor. Para que isso fique claro, João Calvino escreve um sermão muito bonito, inspirado nesse texto de Marcos 14, e eu também compartilho esse texto com você, e também está publicado em português, o sermão de Calvino, sobre Pedro e Judas. Quem quiser, eu posso mandar pelo WhatsApp para você, posso mandar por PDF, esse sermão de João Calvino, sobre Pedro e Judas, para você entender o seguinte: sabe qual é a única diferença entre Pedro e Judas? É que o arrependimento de Pedro transformou-se numa inclinação para a santidade e para a transformação e conversão. O arrependimento de Judas não trouxe transformação porque Judas continuou seguindo o seu próprio coração e a sua mente. Por isso, a Bíblia conta que ele se enforcou. Mas Pedro não se enforcou. Por que não? Eu quero convidar você para ouvir o que Jesus falou para Judas e para Pedro. Para Judas, o Senhor falou: o Filho do Homem vai conforme está escrito, mas ai daquele por meio de quem isto ocorre, por intermédio de quem o Filho do Homem será traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Mas para Pedro, o Senhor diz assim: Pedro, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro insistiu, com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Sabe o que é interessante nessa história? Eu acho que você conhece essa história, e que a história continua. Eles cantaram um hino, foram para o Getsemane, e aí Jesus está ali orando e dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, Jesus achou-os dormindo e disse a Pedro, aquele mesmo Pedro que disse assim: olha, ainda que seja necessário eu morrerei contigo. Não pudeste vigiar nem 1 hora? Simão, tu dormes. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se, disse: mestre, rabi, em hebraico, né? E o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam, e nisso um dos circunstantes, sacando a espada, a gente sabe aqui que foi Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Quem nos conta que foi Pedro que fez isto, no texto paralelo, é exatamente o texto do Evangelho de Mateus, que a gente vai ter a oportunidade de ver juntos. Quem nos conta no texto paralelo o que está acontecendo aqui é Mateus e João, que dão destaques para esta prisão e para o que o Senhor diz. Ele diz: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Sabe o que o texto diz assim? Todos fugiram. Sabe quem são esses todos? Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Filipe, Judas, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Quando Jesus foi Pedro, todos fugiram. Todos os 12. Aqui a nossa irmã está dizendo ali que Judas teve culpa e ela não crê que Judas possa ter tido arrependimento para a vida e que esta culpa destrói e mata. Eu sei que vai dar debate, olha, a Márcia Couto dizendo que Judas teve sentimento de culpa e não arrependimento. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nos evangelhos paralelos, no momento em que Pedro é avisado, Jesus diz uma coisa forte para Pedro, diz assim: Pedro, quando tu vais ser provado, Satanás vai colocar você na peneira. Quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Pedro e Judas já estavam com Jesus há 3 anos. E o Senhor está dizendo: vocês vão se converter. Mas ele diz que Judas não. Judas não teve um arrependimento para a vida. Como é que João Calvino fala sobre isso? A gente vai entender isso daqui a pouquinho, mas me acompanhe só um instantinho, que ainda vou colocar mais gente nessa história. Jesus é levado para o sumo sacerdote e Pedro o seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os serventuários, aquentando-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Levantavam-se alguns e testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte, puseram-se a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhes murros e dizer: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, vendo uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro
que se aquentava, fitou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Ó, gente, não conheço, nem compreendo. A criada reconheceu o sotaque, reconheceu que ele era galileu. Olha o jeito dele falar, ele era do norte, ele está no sul. Sabe que aqui tem uma coisa curiosa, né? Eu estou aqui em Florianópolis já há 10 anos, e quando eu vou para o Rio, o pessoal diz: Ah, você já está com um sotaque meio misturado com catarinense. E quando eu falo aqui, basta eu abrir a boca que o catarinense diz: Você não é daqui, né? Você é do Rio de Janeiro. Então, não tem como se libertar do sotaque. Por isso que eu falei aqui, o Pedro dizendo: Ó, gente, sou não. E aí a criada disse assim: É sim, é um deles. E ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Você está vendo aí o debate, né? Você está vendo aí o debate sobre Pedro e sobre Judas. Judas não teve arrependimento sincero, ele traiu Jesus. Está dizendo ali a Lourdes, a Bernadette está dizendo, o fato dos apóstolos não terem se convertido é completamente algo que acontece com todos nós. Olha, falando, o galo cantou. Minha irmã e meu irmão, eu queria que você compreendesse o que está acontecendo aqui. Primeiro, vamos falar do arrependimento para a vida e vamos falar daquilo que é o arrependimento para a morte, o remorso, a culpa. O que muda no arrependimento para a vida e no remorso e na culpa? Aqui o texto de Marcos é claro. Pedro está ouvindo o galo cantar e ele lembra das palavras de Cristo. Então guarde isso no seu coração, tá? Não existe arrependimento para a vida sem a palavra de Deus, sem as palavras de Cristo. Quando a gente escuta a palavra do Senhor e ela cai dentro de nós como semente, ela gera arrependimento para a vida, ela gera fruto de contrição, de confissão de pecados diante de Deus. Diferentemente de Pedro, Judas saiu em desespero, jogou as moedas nos pés dos sacerdotes e queria que os sacerdotes o absolvessem de seu pecado. Judas esqueceu as palavras de Jesus. Ele ficou tentando resolver a situação com a sua própria mente, com o seu sentimento de culpa, e ele queria a absolvição da sua culpa. E ele foi buscar aonde? Ele foi buscar lá no confessionário. Ele foi buscar lá com o sacerdote. Ele foi buscar lá com as pessoas no templo. Eu traí um inocente. Absolvam-me da minha culpa. Não sei se você entende a diferença, mas eu vou dizer de novo. A diferença está em como eles se arrependem e diante de quem eles se colocam. Judas foi procurar com o sacerdote e não encontrou absolvição, não encontrou perdão, não encontrou graça, não encontrou arrependimento para a vida. Não é só uma questão de como se sente ou não. Claro que Pedro se sentiu culpado de estar negando Jesus, até porque Pedro falou: eu estou contigo, eu vou morrer do seu lado. Ele dormiu. Não só dormiu, ele deixou Jesus ser preso. Ele disse que não deixaria. Não só ele dormiu e deixou Jesus ser preso, mas ele negou o Senhor 3 vezes.
negou. Você é um deles. Você é galileu. Eu reconheço seu sotaque. Você estava com eles. Eu vi você lá. E Pedro, aqui, jura. O texto diz ainda jura que não era. Jura por quem? Jura por Deus. Jura pelo tudo que é mais sagrado. Para fazer mentira. Presta atenção aqui, gente. Que a gente acha que mentira, traição, falsidade são invenções do nosso tempo. Tem gente que diz assim. Olha só. Como a gente vive tempos difíceis, tá cheio de mentira. Aí na internet tá cheio de mentira e cheio de fake news. Gente, presta atenção. Isso não é novidade nenhuma. Escute aqui, meu irmão e minha irmã, isso aqui faz parte da natureza humana. E a grande diferença entre Judas e Pedro é que não existia em Judas um terreno fértil para a palavra. Ele caminhou com Jesus 3 anos. E na hora do arrependimento, e na hora da dor, e na hora da culpa, ele não lembra a palavra de Jesus. Ele vai buscar os sacerdotes. Ele vai buscar uma solução. Ele compra uma corda. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, então eu vou dizer para você de novo. A única coisa que te livra do arrependimento para a morte é a palavra de Jesus Cristo. A única coisa que traz arrependimento para a vida é a palavra de Jesus Cristo. Rosa, Judas é chamado de filho da perdição, sim, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele estava preparado para isso porque, conforme estava profetizado, e isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o Filho do Homem deveria ser traído. E ele seria traído, mas Jesus diz, ai daquele por meio de quem isso vem. Jesus também disse isto. É inevitável que venha traição, é inevitável que venham escândalos, é inevitável que a gente tenha falsos mestres e falsas doutrinas, essas coisas vão acontecer, mas ai daquele por meio de quem essas coisas acontecem. Então, meu irmão e minha irmã, não fique agoniado com os escândalos, nem. Não fique não. Não fique incomodado com os falsos mestres, falsos profetas, não se incomode com isso. Entregue para Deus. Agora, cuide de você mesmo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. E se você está sentindo alguma angústia, está sentindo alguma culpa, está sentindo alguma coisa errada no seu coração, lembre-se da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que traz arrependimento real, que traz mudança de vida, que gera vida. É a palavra de Deus, é apenas a palavra de Deus que faz isto. Rosa está lembrando ali o texto de João 17, verso 12. Mas eu quero lembrar, Rosa, que além de João 17, verso 12, o texto do Evangelho de João mostra Jesus orando e dizendo que já sabia que um deles ia se perder, que era Judas. É o que está em João 17, verso 12, e ele é chamado filho da perdição. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente também tem aqui o texto dizendo que era necessário que isso acontecesse porque ele era contado entre nós, Judas. Teve parte nesse ministério, mas ele não era dos nossos. Estou dizendo alguma coisa diferente daquilo que a Bíblia diz? Nunca disse, nunca vou dizer, e não estou dizendo nada diferente da Bíblia, não. Estou dizendo para você o seguinte: a diferença entre os filhos de Deus e os filhos da perdição é que os filhos de Deus lembram a palavra de Jesus. É a palavra que faz diferença, é ela que é a semente que vai gerar bom fruto. Mas olha só, traidores de Jesus,
falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, escândalos, filhos da perdição, joio no meio do trigo. Sempre vai existir. E sabe qual é a diferença? Eu vou dizer de novo. Vou falar outra vez. A Nólia já destacou ali. É a palavra de Jesus na mente e no coração. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar lembrando para você por que a gente está aqui há 6 anos, lendo a palavra, pregando a palavra, falando a palavra, de segunda a sexta. A gente começou todos os dias, depois passamos a segunda a sexta. Por que a gente vai ficar nessa Semana Santa falando a palavra? Porque é esta palavra que vai te dar vida. É a palavra do Senhor que vai ser lembrada por você no momento da angústia, no momento da dor, no momento da culpa, no momento do erro. E se a palavra não vier à sua mente, ao seu coração, ela não vai se enraizar e não vai germinar e não vai frutificar. Judas era joio porque não tinha palavra, porque não tinha fruto. Os falsos mestres, as falsas doutrinas, as igrejas do escândalo, os Judas, os filhos da perdição plantados no meio da seara do Senhor, sempre existirão. E a diferença entre uns e outros é a palavra. Preste atenção na palavra e nos frutos. E escute a palavra, entenda que a palavra de Deus, quando ela é lembrada, quando ela é lida, quando ela é pregada, é essa palavra que nos foi evangelizada e é ela que gera fruto. Eu não posso estar diante da palavra sem que a palavra de Deus me leia, sem que ela me atravesse, sem que a palavra de Deus seja espada de 2 gumes que separa mente e espírito e que é apta para discernir os propósitos do coração. E essa palavra faz a diferença entre o filho da perdição e o filho de Deus. Essa palavra faz a diferença entre o arrependimento para a vida e o arrependimento para a morte. Essa palavra faz a diferença entre aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Foi Jesus que explicou isso na parábola do semeador. É a palavra que é a semente. Por isso, na hora da negação, quando Pedro escutou o galo, ele chorou amargamente, mas ele lembrou a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus começou a fazer o seu trabalho no coração de Pedro. E quando Pedro vai falar daí em diante, ele vai buscar a palavra, ele vai buscar o Senhor. E é isso que eu queria dizer para você. Você tem Bíblia em casa? Tem? Então eu vou fazer um pedido para você. Pegue a sua Bíblia, devore a sua Bíblia nessa Páscoa. Leia os 4 evangelhos. Fique com a sua mente, a sua alma encharcada pela palavra de Jesus. Se você esquecer tudo isso que eu estou dizendo aqui, lembre-se do que Jesus está dizendo. É inevitável que o Filho do Homem vá, e assim será para que se cumpra as Escrituras. O Senhor estava comandando e dirigindo todo aquele momento. Ele não está sendo arrastado para a cruz, ele está se doando, é diferente. Ele poderia mandar legiões de anjos, ele poderia mandar fogo do céu, arrasar Jerusalém, ele poderia fazer com que aqueles homens secassem e deixassem de existir. Pela palavra do Senhor ele poderia fazer qualquer coisa. E ele permaneceu calado. Ele permaneceu calado. Porque a palavra de Jesus é poderosa. E ali não era o momento de trazer a palavra, não para eles, não para aqueles. E quando o Senhor falou, ele falou para nos salvar. Eu quero convidar você para que esteja diante de Deus nesta hora agora. Nós vamos orar. Eu sei que talvez você esteja entre alguns que ficam tão agoniados nesse tempo, pensando assim, meu Deus, como é que pode? Jesus morreu na cruz. E olha esse povo aí, joio no meio do trigo.
gente sem fruto, sem palavra de Deus, gente negando o Senhor Jesus na sua prática, na sua vida. Eu sei que talvez você fique não só agoniado, talvez você fique irado, mas eu vou pedir para você olhar para dentro de você mesmo e ver Pedro. Não encontre Judas, encontre Pedro dentro de você mesmo. Encontre a palavra do Senhor. Chore amargamente diante do Senhor. Diga: Senhor, eu sei que isso estava tudo previsto, estava tudo profetizado, mas é duro demais ver isto. É difícil a gente ver a igreja do Senhor Jesus negando o Cristo que morreu na cruz com esse amor tão maravilhoso por nós. Mas isso estava previsto, estava profetizado, estava preparado. E é essa palavra que estava prevista, profetizada, que nos dá uma nova dimensão, uma nova caminhada, uma mudança de vida. Não tem jeito, quanto mais eu leio a palavra, mais eu percebo que eu preciso mudar, porque a palavra de Deus me muda. Porque a palavra de Deus me alimenta, porque a palavra de Deus é que pode nos tornar homens e mulheres de Deus que não têm do que se envergonhar, porque são transformados pela palavra do Senhor. O amor do Senhor que nos viu, ele nos viu ali na cruz. E aqui a gente cantou, né? Ele transformou todo o nosso ser. E transformou pela sua palavra, pelo seu poder, pelo seu amor. Eu quero convidar você para que esteja agora em oração. Estamos juntos. Quero também pedir a você que estejamos aqui orando uns pelos outros e uns com os outros. Se nós estamos sendo aqui cortados pela palavra, louve ao Senhor por isso. A palavra de Deus faz isso mesmo. Se nós estamos sendo aqui revigorados pela palavra, bendiga o Senhor Deus por isso. É a palavra que nós lembramos que muda o nosso coração. Agora, não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida disso. Todo aquele que vai buscar conforto e consolo com os sacerdotes, com os fariseus, com os homens, vai entrar em desespero. E todo aquele que tenta encontrar resposta para a sua alma nas coisas desse mundo vai entrar em angústia, em desespero existencial. Mas é só a palavra de Deus que traz essa resposta. E eu queria convidar você para fazer só isso. Pega os evangelhos. Pode pegar Marcos, que é curtinho, leia o evangelho todo nesse tempo aqui da semana. Leia o que Jesus fez por nós, o que ele profetizou, o que ele preparou. Deixe essa palavra encher o seu coração, e quando você estiver lá em angústia, ou estiver orando, ou estiver clamando, ou estiver indignado com esse mundo, lembre da palavra. O Senhor está dizendo: é inevitável que isso aconteça. Não se angustie por isso. Não sofra por causa do mundo. Clame ao Senhor pela sua palavra, porque essa é a palavra. Eu vou dizer uma coisa forte, eu sei que eu vou dizer uma coisa forte, já preparo para você. A palavra de Cristo fez a diferença na vida de Pedro, para que Pedro não tivesse o destino de Judas. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa forte, mas eu queria que você entendesse isso. Esse é o arrependimento para a vida. Ele nasce da palavra, cresce na palavra. E quando Jesus se encontra com Pedro, o encontro do Senhor e seu maravilhoso olhar é de transformação na vida de Pedro. Vamos orar juntos? E a Lourdes dizendo que tem mais vontade ainda de ler a Bíblia. É na Bíblia que a gente acha paz e consolo. É isso mesmo. Olha, não adianta você ficar rodando aí o seu feed e olhando o YouTube ou o Facebook, ou quem sabe procurando alguma coisa para me entreter, para me consolar, para me responder. Não faz isso não, irmão. Faz isso não. Minha irmã, meu irmão, vou insistir de novo. O que salvou Pedro foi ele lembrar a palavra do Senhor. O que nos salva
é lembrar a palavra. Essa é a palavra que nos dá esperança, que nos dá memória, que nos dá consolação. E não se engane. Não se engane. É pela palavra e pelos frutos que nós seremos conhecidos pelo Senhor e no Senhor. Vamos orar juntos? Deus Santo, eterno e maravilhoso, nós te bendizemos por estas horas diante da tua palavra. Queremos ouvi-las mais uma vez, ó Deus. Estas palavras de vida, elas vêm de cima. Elas nos animam, elas nos transformam, elas nos revigoram e elas nos trazem a conversão e a transformação, a consagração, a santificação, sem a qual jamais poderemos entender o Senhor e jamais enxergaremos o Senhor. E nós te pedimos, escreve a tua palavra dentro de nós, faz-nos lembrar da tua palavra nas horas de angústia, aflição, tentação, aflição, solidão, nas horas da provação, que a tua palavra, ó Deus, venha nos resgatar do alto e que nós sejamos impelidos, sejamos quebrantados, sejamos transformados pela tua palavra. Nós pedimos tudo isso, pedindo que o teu Espírito Santo nos conceda sabedoria para entender e viver segundo a tua palavra, e que pelas palavras de Cristo, nós que aqui estamos e aqueles que ainda chegarão sejam transformados, totalmente revigorados e sejam perdoados e restaurados no poder, no amor e nas palavras de Cristo Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Conforme eu disse para você, hoje eu li Marcos, amanhã nós estaremos lendo Mateus, e aí já convido você para ir lendo os evangelhos, escolha um deles e vá lendo nesse tempo aí de abril, nesse mês, e esteja assim sendo transformado, impelido pela palavra. Vamos compartilhar a bênção do Senhor? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todos aqueles que estão sendo quebrantados e transformados pela tua palavra, agora e eternamente. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Uma abençoada noite para Marisete, para Joelma, para todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, a Márcia, a Vilda. Que a graça do Senhor nos sustente, que a palavra de Deus se cumpra em nós e que nesta palavra nós sejamos também reconhecidos e um dia ressuscitados e confirmados na palavra do Senhor. Deus abençoe Maria Lúcia, Deus abençoe Maria Luísa, Deus abençoe O Alves, Deus abençoe Nólia Rios, Deus abençoe todos e todas. Belas palavras de vida, elas vêm de cima. Eu vou cantar isso amanhã então. Deus abençoe. Amém, amém e amém.